Então, a próxima pauta é aqui de Araxá. Em Araxá, a população está submetida a um decreto que institui o passaporte sanitário. O decreto 496, de 15 de outubro, autorizou a retomada das aulas, 100% de forma presencial na cidade, mas trouxe no parágrafo 1º do artigo 2º a obrigatoriedade de comprovação da dose da vacina. Mas, enquanto isso, uma lei estadual, 23.767, de 7 de janeiro de 2021, mantém as liberdades individuais e garante à população mineira o direito de escolha de se vacinar ou não. Essa lei diz claramente que a vacinação é facultativa. Essa eu começo com você, Omara. O que vale mais? Uma lei estadual ou um decreto municipal? Lembrando que na época que o Romeu Zema instituiu aquela questão da onda roxa, aqui em Araxá, a defesa do Robson Magela, nosso prefeito municipal, do partido que ele é mesmo, do Cidadania? Cidadania. A defesa dele era, não, eu não posso fazer nada, a ordem veio de cima, o Romeu Zema, o governador, instituiu uma onda roxa, nós temos que fechar tudo, nós temos que fechar a cidade inteira de novo e obedecer à lei. Agora, o que aconteceu de lá para cá? Vale mais o decreto do que a lei estadual? O que mudou? Eu me lembro bem dessa manifestação, inclusive eu estive lá na manifestação, porque as academias ano passado ficaram fechadas 4 meses, né? Então, eu fui uma das que foi para essa manifestação, fui a primeira a chegar e a última a sair, e infelizmente ele falou isso mesmo, né, que não podia, porque ele não podia desobedecer um decreto do governador, né. E agora essa do passaporte sanitário, que acho que nas minhas redes sociais eu falo disso todo dia, né, acho que está todo mundo de saco cheio de tanto eu falar desse passaporte sanitário. E o que está acontecendo é que ele está usando essa desculpa, né, de que não, desculpa, eu estou confundindo aqui. Agora o governador disse que as vacinas que a vacina é facultativa. Isso. Aí ele trouxe não, esse decreto. A gente sabe que não é, né, Gi? A gente sabe que não é facultativa, e as pessoas estão sendo obrigadas a se vacinarem, mesmo conheço pessoas que têm sérios problemas de saúde que não podem se vacinar, e que não estão nem saindo, não estão fazendo nada, não estão viajando por causa desse passaporte, né? E com relação às crianças aí, eu queria que me mostrassem estudos, né, que foram conclusivos, vacinas para crianças. Eu queria saber por que eles estão exigindo passaporte para crianças irem para a escola, né, e sendo que não tem estudos ainda com crianças. Aí eu te faço uma pergunta: qual que é o risco de uma criança pegar Covid, né? É maior o risco para ela pegar Covid ou tomar uma vacina que é experimental? Né, eu acho que os pais precisavam se fazer essa pergunta, né, antes de obedecer uma barbaridade dessa, um absurdo desse aí, né, porque as pessoas parece que pararam de questionar, estão obedecendo a leis, assim, sem se perguntar, sem ao menos perguntar, sem questionar nada, sem ler a bula da vacina, sabe? Então, eu acho que o prefeito, ele é contraditório, está sendo muito contraditório nisso aí. Ele deveria obedecer à lei do Estado. Eu, por exemplo, não vacinaria se eu tivesse filhos na escola hoje, não vacinaria, de jeito nenhum. Perderia o ano, perderia 10 anos, mas não vacinaria uma criança para ir para a escola, não. Assim, mas isso é a minha opinião, né? Cada mãe é responsável pela saúde, pela vida do próprio filho, né? É uma opinião minha, né, e que cada um deve ter a sua. Ellen, o que você acha que vale mais, um decreto municipal ou uma lei estadual? Lembrando
que nesse decreto, não sei se você teve tempo de dar uma olhadinha, de ler, esse decreto ele é extremamente contraditório, como a Omara diz. Ele traz lá, por exemplo, que para entrar num ônibus de turismo, para sair para fazer turismo, né, as empresas de turismo que atuam em Araxá, essas empresas têm que exigir o passaporte sanitário para lotar o seu ônibus. Cada passageiro que for comprar a passagem para fazer viagem turística, a empresa de turismo tem que ter o passaporte dos ocupantes daquele ônibus. Mas não fala absolutamente nada sobre transporte coletivo urbano. Transporte coletivo urbano não é mencionado, ou seja, deve ter sido feito aí algum acordo com o vírus, né? O vírus não circula dentro do transporte coletivo, ele vai só no ônibus de turismo, que é privado. O público, ele não entra, não. Hoje, quando você fala de decreto, você fala de incoerência, na verdade, você está sendo meio redundante, porque o que mais tem acontecido desde o começo dessa pandemia são decretos e todos eles, em sua maioria, todos eles são incoerentes. Isso não é uma coisa, uma competência só do prefeito, não é uma incompetência só do prefeito de Araxá, não. Isso é uma incompetência da maioria dos prefeitos de todo o Brasil. Antes da gente falar sobre essa questão do passaporte sanitário, essa outra bizarrice, vamos falar sobre onde que isso começou. Em abril do ano passado, o senhor Alexandre de Moraes, intrometido, ao invés de se preocupar com... Ele é intrometido mesmo. Ao invés de ele se preocupar com coisas que são importantes da esfera dele, não. Ele foi lá e fez uma nota falando que ele assegurou que governos estaduais, distrital e municipal, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, têm competência para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19, tais como imposição de distanciamento social, suspensão de atividade de ensino, restrições de comércio, atividades culturais, circulação de pessoas e etc. Aí chegou a vacinação, né? Aí agora lançaram essa de passaporte da vacinação. Vamos lembrar alguns casos aí que da gente ficar bem, de dar raiva nesse povo. Teve uma comitiva uma comitiva do Brasil aí que foi nos Estados Unidos. Todo mundo da comitiva estava vacinado. Quem era a única pessoa da comitiva que não estava vacinado? O presidente. Bolsonaro. Exatamente. O presidente Bolsonaro não estava vacinado. Todo mundo dessa comitiva pegou Covid, mas teve uma pessoa que não pegou Covid. Quem foi? Bolsonaro. Gente. Então, isso daí, sabe o que acontece? Mata o povo de raiva. Mas onde que eu quero chegar com esses questionamentos? Até que ponto exigir esse passaporte de vacina é eficaz? A gente sabe que a vacina, ela tem uma eficácia, né, para a gente, contra a letalidade do vírus, que a partir do momento em que você vacina, que você coloca que você está imunizado, a chance de você ter um agravamento da doença, ela reduz. Ótimo, beleza. Mas também não é garantia que você não vai pegar a doença, porque nós estamos falando de um vírus, gente. Nós estamos falando de uma gripe, nós estamos falando de um vírus. Então, se nós estamos falando de um vírus, não é. A vacina por si só, ela não inibe que você transmita isso para as outras pessoas, mesmo você estando vacinado. Logo, exigir passaporte de vacinação é uma bobagem. Porque você pode estar vacinado, pode ter contraído o vírus e pode passar o vírus para outra pessoa que também está vacinada e assim por diante. Ela não diminui a taxa de contágio. Outro exemplo que nós temos, essa Omicron aí, que a mídia está dando o maior sensacionalismo em cima agora. Nossa, porque tem 50 variantes dela. Nós vamos ter logo outro lockdown aí. Daqui a pouco vocês estão ouvindo isso daí.
que a Europa inteira já está começando a ficar de lockdown de novo. Duas pessoas voltaram, a Anvisa parou essas pessoas no aeroporto, fizeram o teste lá, lembrando, as duas pessoas estavam o quê? Vacinadas. Estavam todas as duas vacinadas. O que está acontecendo? Pegaram o vírus, tá? Contraíram a doença. Só que o que acontece? Elas estão bem. Só que elas estavam vacinadas. Então, se elas precisassem estar com o passaporte de vacinação, elas estariam com o passaporte? Sim, porque elas estão vacinadas. Adiantaria o quê o passaporte de vacinação? Absolutamente nada. Então, a gente... adianta para eles transmitirem mais o vírus para nós, né? Passaporte sanitário, porque eles vão ter autorização para fazer o que quiser, para ir onde quiser. A questão do passaporte sanitário, ela nada mais é do que uma questão política. Sim. Isso não é e nem nunca foi uma preocupação com a sua saúde. Nunca foi. Isso daí é, mais uma vez, uma pauta para tirar a sua liberdade, que é um direito constitucional nosso, que é a nossa liberdade de ir e vir, é a nossa liberdade constitucional. Aí eles querem obrigar as nossas crianças, que uma outra coisa, nós estamos falando de um remédio, nós estamos falando de uma vacina, que ela está em caráter experimental. Uma coisa sou eu, uma adulta, consciente, vacinada, orientada, saber que sou cobaia de uma vacina que tem menos de 1 ano de fase de testes. Eu tomei a vacina, tomei 2 doses da AstraZeneca, tomei de livre e espontânea vontade, e vou tomar a 3ª dose daqui 5 meses da Pfizer. Vou tomar porque eu sou uma pessoa adulta, consciente, orientada, sei dos riscos que eu estou correndo. Mas eu, tendo um filho de 17 anos para baixo, não, ele não vai tomar essa vacina, sabe por quê? Porque os anticorpos dele, que ele tem no organismo dele, protege ele muito mais que essa vacina. É só a gente avaliar e aprender a olhar as taxas de letalidade dessa vacina. Aí as pessoas podem me perguntar, nossa, Ellen, mas aí você está me dizendo assim, que se o seu filho pegar essa doença, ele não vai morrer, ele não tem risco de morte, mas ele transmite para alguém. Uai, gente, mas então vocês estão me dizendo que essa vacina não está valendo de nada, porque se ele transmite para alguém, vocês estão preocupados de eu pegar essa vacina, de eu pegar essa doença, sendo que eu estou vacinada, então vocês têm que entrar num acordo, essa vacina funciona ou não funciona? O que isso. Ela é eficaz ou ela não é eficaz? Só que as pessoas pararam de perguntar, perderam a capacidade de questionar. Porque a pergunta que fica é essa. Vocês estão exigindo passaporte sanitário. Aí, quando eu digo que essas colocações incoerentes que eles fazem, fizeram uma festa megalomaníaca em São Paulo, 2 finais de semana atrás. O senhor Dória, que era que chamava o presidente de genocida e não sei mais o quê, estava lá fazendo festinha e pulando no caminhão da Cláudia Leite. Aquele tanto de pessoa que estava lá na Avenida Paulista, ou sei lá onde que eles estavam. Estava todo mundo com passaporte de vacinação? Será que todo aquele mar de gente que estava lá, estava todo mundo vacinado? Como é que você segura esse povo, gente? Sabe, é uma hipocrisia. E aí você vem, o prefeito falar assim que naquela época não podia fazer nada e agora ele pode fazer, mais uma vez, uma agenda o quê? Política, porque naquela época lá, vamos segurar tudo, porque nós estamos numa agenda política, né? Agora vamos continuar segurando o povo, por quê? Vamos ferir a liberdade individual de cada um de ir e vir aqui. Estão obrigando a injetar uma coisa que está em fase experimental no corpo das nossas crianças. Você, pai, o filho é seu, se você falar, eu me sinto seguro com meu filho vacinado, tudo bem, o filho é seu, você faça o que você sentir à vontade para fazer. Afinal de contas, é seu filho, é sua responsabilidade. Mas se pergunte, se questione, se pergunte, será que é pela saúde mesmo? O que será que tem aqui? Será que a gente não tem que se questionar sobre as coisas que a gente está injetando? Isso aqui está em fase em caráter experimental ainda. É diferente de vacinas como a gente vê que poliomielite, sarampo. Exatamente. A tríplice viral, a beta-HCG, como é que é? As vacinas. Gente, eu não tenho filho. BHCG, que a gente tem que tomar um ano, 15 anos, porque essas aí, elas já foram testadas anos de testes, a gente já sabe. Outra coisa, essas vacinas, elas têm RNA. O que eles estão fazendo agora, nelas, é uma tecnologia nova, né?
nova, é uma tecnologia nova. A gente não Ninguém sabe o que vai acontecer. Exatamente. Então, será que a gente só tem que aceitar e pronto, engolir goela abaixo sem questionar? Então, o nosso papel como cidadão é de questionar o tempo todo mesmo. Tá? E sobre essa questão desses decretos, eles são todos políticos. Não é pela nossa saúde, tá? E nem pela saúde principalmente, tampouco pela saúde das nossas crianças. Desde quando o político preocupa com a saúde da gente? Desde quando? Eu não sei. Essa é novidade para mim. A gente não pode generalizar, né? Mas eu não conheço nenhum até hoje. Quando no ano passado, quando resolveu, qual que era a primeira desculpa para trancar o cidadão dentro de casa, né? Não, nós vamos fazer por 15 dias, no máximo um mês, para nós preparar as unidades de saúde, colocar mais leitos, mais equipamentos, para a gente dar suporte a essas pessoas que, porventura, viessem a necessitar de uma internação hospitalar e tudo mais. Foi a primeira desculpa. Passado esse tempo, um mês, aí eles foram prorrogando esse prazo. Aqui em Uberlândia, o prefeito e o comitê, que a gente chama Comitê do Desemprego, teve a capacidade de instituir aqui o toque de recolher, totalmente inconstitucional. Então, assim, são tiranetes, né? E sem nenhuma base científica. Olha, eu acho um absurdo até hoje, porque, assim, quando começou essa questão acho que foi em 26 de fevereiro, eu publiquei um post, falei, olha, esse é um vírus, o vírus, que eu estava me baseando no H1N1, né, que foi muito violento também, e as pessoas que foram acometidas com esse vírus, muitas delas vieram a óbito, né, mas na época eu falei assim, olha, tome os cuidados necessários, se você achar que é necessário lavar as mãos com mais frequência, passar álcool em gel e tal, e toque a sua vida, não tem nada que ficar trancado dentro de casa, né, porque não existe, é um vírus novo, uma doença nova, com alta transmissibilidade, diferente do H1N1, e o que eu procurei? Eu fui ler bastantes artigos científicos, posts, pré-prints, né, para entender o que estava acontecendo, não fiquei parado, tá, só aguardando de uma forma passiva o que a imprensa, a mídia, o mainstream estava divulgando com relação à doença. Porque se de um lado tinha pessoas falando que o vírus não tem tratamento, o negócio é uma loucura total, tinha uma outra ala, né, de médicos, pessoas respeitadas, como o Dr. Anthony Wong, né, e outros tantos, Dr. Zeballos, né, pessoas que realmente começaram a tratar e tinham uma opinião completamente diferente dessa narrativa colocada pela mídia, né? Então, o passaporte sanitário nada mais é do que uma continuidade, né? Quer dizer, já que nós já colocamos uma coleira, né? Tapamos a boca do povo, né? Você anda na rua, o povo de máscara. Eu vejo eu passo do lado, às vezes, de um automóvel, o cara dentro do carro, sozinho, com máscara. Sozinho, é um absurdo. O professor Lauro de Carvalho falou que o nível, o QI, não só do brasileiro, mas a nível mundial, caiu a um nível que é inexplicável. É absurdo, um negócio, um terror. Agora, as pessoas pararam de pensar e atribuem, ele terceirizou, o cidadão médio, ele terceirizou a sua inteligência, a sua capacidade de raciocínio, ele não está preocupado mais em raciocinar, ele não quer saber, de repente você fala, olha, não, o vírus, ele é perigoso, ele realmente leva algumas pessoas a óbito, né, várias pessoas, eu até questiono esse número de quantos que não foram, aí nós vimos, principalmente no ano passado, né, foram a óbito, por outro tipo de morte, tudo era suspeito Covid, e a gente sabe muito bem o motivo disso, né, que tinha um repasse do governo federal por cada morte, né, ali, cada leito ocupado por Covid, então assim, a gente sabe que foi uma forma de desvio de recurso público, né, tanto a nível de prefeituras quanto dos estados. Passaporte, eu entrei no dia, deixa eu pegar a data aqui, eu fiz uma manifestação junto ao Ministério Público,
e com alguns questionamentos ao Comitê do Enfrentamento ao Covid-19 e ao secretário de Saúde aqui de Uberlândia, né? É bastante extenso, eu não vou ler, mas eu coloco várias publicações científicas, né, vários acontecimentos, como a questão dos 1.200 casos registrados de miocardite, né, registrado pelo FDA americano. Então, assim, existem provas robustas de que as vacinas são experimentais, elas não passaram, né, nem na terceira fase, acho que da fase vai ser a primeira, vai ser agora em 2022, em março, parece que está previsto. A terceira fase, quer dizer, a quarta fase, que são essas, quando passa pelas 4 fases, ela tem um mínimo de segurança. Hoje não tem.